Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor João Neto. E neste vídeo eu vou responder a seguinte pergunta: quem são os evangélicos? Uma pergunta ampla. E os evangélicos, de fato, compõem um grupo muito complexo, muito diferente. Mas neste vídeo eu vou te explicar este mundo complexo, heterogêneo, e você vai entender melhor o mundo dos evangélicos. Se você não é evangélico, você vai entender o mundo dos evangélicos. Se você é, você vai entender melhor onde a congregação que você frequenta se encaixa nesse caleidoscópio gigantesco. Mas, antes de começarmos, já quero te convidar, se inscreva no canal, acione o sininho, que assim você vai receber os vídeos assim que eu postá-los, para ficar informado. Este é um canal que trata de assuntos diversos: história, política, religião, assuntos da área de humanas. Alguns vídeos são para preparar aquele que vai fazer Enem e outros vídeos são de informações, opiniões sobre assuntos relevantes. E a minha ideia é, como professor de história, cumprir a função social de trazer informação relevante, profunda, séria para a nossa sociedade. Então, se inscreva no canal, acione o sininho e vamos entender quem são os evangélicos. A princípio, este quadro aqui atrás de mim pode te assustar. De fato, você percebe que é um quadro muito complexo. Eu gastei horas tentando criar um esquema, encaixar a diversidade do mundo evangélico em um esquema. Mas não se preocupe, o meu objetivo aqui é justamente fazer uma explicação bem didática para você compreender o todo do básico do mundo evangélico. E você vai entender a presença deles na nossa sociedade. Muitos livros partem sempre de uma visão da Europa. Muitos livros, inclusive, que tratam da história dos evangélicos, da história da igreja ou do cristianismo, são traduções de livros estrangeiros. E eu vou fazer justamente o contrário. Eu quero partir do Brasil. Então você vai entender, ainda que eu tenha que ir lá na Europa, você vai entender a presença dos evangélicos na nossa sociedade. Então não se preocupe com este quadro aqui atrás de mim, ele está complexo, mas o vídeo vai ficar muito didático e você vai compreender. Antes de começar, eu preciso deixar algo bem claro. Todas as vezes que nós vamos estudar religião, nós precisamos entender que a religião nunca é monolítica. O que significa isso? A religião nunca é uma coisa só. Eu costumo dar o seguinte exemplo para os meus alunos. Quando você vai olhar um mapa no Google Maps, você colocar lá Brasil, você vai ter uma visão panorâmica do Brasil e os estados. Vamos supor que você quer chegar em Goiânia. Então você vai se aproximar do estado de Goiás e vai colocar zoom. Então vão aparecer algumas cidades, as maiores: Brasília, Goiânia, Anápolis, Aparecida, Rio Verde. E aí você se aproxima de Goiânia e coloca um pouco mais de zoom. Você vai começar a enxergar os bairros. Então você vai escolher um endereço que você quer encontrar. Você vai colocar mais zoom até você chegar no local que você quer. Quando a gente estuda religião, é muito parecido o processo. Nós temos 3 grandes religiões no mundo, chamadas 3 grandes religiões monoteístas. Então nós temos outras religiões que elas, teoricamente, acreditam na existência de vários deuses. Mas existem 3 grandes religiões que professam a fé na existência de um único Deus. Por isso elas são chamadas de monoteísta: o judaísmo, o islã e o cristianismo. Quando você coloca zoom no cristianismo, você vai ver pelo menos 3 grandes divisões: a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa
E a quem seria então a igreja evangélica? Ou as igrejas cristãs que não são nem católicas, nem ortodoxas. Isso sem contar que você também tem o espiritismo e outras religiões que também vão se declaram cristãs. Então veja que nós já colocamos um pouco de zoom. Então, quando a gente coloca zoom dentro do cristianismo, nós vamos encontrar a religião evangélica. E é exatamente ela que eu quero te explicar neste vídeo. Então, acompanhe comigo, preste atenção e eu garanto para você, se você assistir até o final, você vai se surpreender com tantas informações, inclusive informações que você não sabia e que vão fazer diferença para você. São informações relevantes. Muita informação que você já tinha, agora vai passar a fazer sentido. Então tenha um pouco de paciência e me acompanhe. Quando nós falamos de igreja evangélica, do ponto de vista etimológico, ou seja, do ponto de vista do significado da palavra, evangélico vem de evangelho, que significa boa notícia. Então a Bíblia tem 4 livros no Novo Testamento que são chamados de evangelhos, que eles contam a história de Jesus e os ensinos de Jesus. Então esses livros que contam a história de Jesus condensaram a mensagem dele. Logo, evangélico é aquele que segue os evangelhos, é aquele que segue a mensagem do evangelho. Dessa forma, todo cristão, do ponto de vista etimológico, seria evangélico. Mas no mundo ocidental moderno, nós passamos a usar o termo, portanto, para separar, para distinguir o evangélico do católico, do cristão católico, do cristão ortodoxo e do cristão espírita. Então, seria uma ramificação do cristianismo. Para começarmos a entender esse mundo, eu fiz um esquema, mudei até a cor da caneta para você entender bem claramente, que nós partimos de 3 grandes grupos: os chamados protestantes, os chamados pentecostais e os chamados para-evangélicos. Como assim? Vamos começar desse aqui. Quem seriam os para-evangélicos? É claro que toda definição que eu trago nos vídeos do YouTube são definições simples, porque se eu aprofundar e esclarecer exaustivamente cada conceito, o vídeo ficaria muito grande. Então, o meu objetivo aqui é ser didático, é resumir a informação para você. Mas, ao mesmo tempo, eu poderia criar vários vídeos pequenos. Mas a minha ideia é que você tenha uma visão panorâmica do todo que te ajude depois a estudar pormenorizadamente aquilo que você mais se identificou. Então, numa definição simples, eu te diria que os para-evangélicos são aqueles que parecem evangélicos, mas não são evangélicos. Como assim? Bom, vai ficar mais claro se eu te apresentar logo quem são esses 2 grupos mais conhecidos: os Mórmons e os Testemunhas de Jeová. Por que eles parecem evangélicos, mas não são? Porque também eles são sectários, sectaristas. Como assim? Todos esses outros grupos, eles conversam entre eles. Todos esses outros grupos podem até pensar o seguinte: a minha doutrina é mais correta do que a sua, mas eu não vou te excluir por isso. A minha doutrina é mais correta que a sua, mas todos nós vamos para o céu quando nós morremos ou quando Jesus voltar, que é uma doutrina evangélica. Esse grupo aqui, não. Esse grupo ele é sectário porque ele não conversa com esse outro grupo. Então, eles não aceitam, em termos, como eu disse, sempre que colocarmos zoom, nós vamos ter detalhes. Mas, em termos gerais, esse grupo, cada um deles, acredita que só eles é que estão corretos.
só eles terão a salvação e os outros estão errados. Eles são muito conhecidos por serem aqueles que batem na porta da sua casa no sábado de manhã. Essa atitude de sair batendo na porta das casas para convencer as pessoas a aderirem àquela religião é chamada de proselitismo. Proselitismo é quando eu tento convencer você a se converter para a minha religião. Nem toda religião é proselitista. Algumas religiões não querem convencer ninguém a concordar com eles. Inclusive, há religiões que não querem que outras pessoas façam parte. Mas essas religiões, elas têm esse caráter proselitista. Então, talvez você me pergunte o seguinte: eu posso chamar essas religiões de seita? Depende. O termo seita, o conceito seita, ele é um pouco complicado, porque existe o termo na sociologia e na teologia. Na teologia, ele tem um significado diferente do significado que ele tem na sociologia. Na teologia, você pode chamar esses grupos de seitas, porque na teologia, seita é aquele grupo que destoa de doutrinas fundamentais da fé cristã. Como assim? Todas essas religiões, todas essas ramificações dos evangélicos têm alguns pontos em comum fundamentais, como, por exemplo, todos eles se baseiam na Bíblia. E todos eles vão dizer que se baseiam exclusivamente na Bíblia, que a Bíblia tem todas as informações necessárias, que Deus teria revelado tudo na Bíblia e ali estaria a base pronta. Essas religiões, por exemplo, elas acrescentam outras informações. Então, os mormons, eles acreditam que Deus fez outra revelação para Joseph Smith, que encontrou um livro chamado Livro de Mórmon. Então, a Bíblia se junta com o Livro de Mórmon. Nesse sentido, essas ramificações evangélicas vão dizer que isso é seita. Assim como os testemunhos de Jeová, eles têm uma Bíblia um pouco diferente. Todas essas ramificações leem a mesma Bíblia. Agora, os testemunhos de Jeová têm uma Bíblia que ela tem outra tradução. Então, por isso, na teologia, esses grupos todos evangélicos chamam esses dois de seitas. Já na sociologia, você não pode chamar de seita, porque quando Max Weber, um sociólogo, elaborou esse conceito, ele se referia a um grupo religioso que segue um líder carismático sem uma institucionalização daquela religião. Então as pessoas seguem o líder carismático, geralmente rompendo com outro grupo, e uma característica para ser uma seita na sociologia é ser um grupo pequeno numericamente e recentemente novo. Não é o caso. Os mormons, os testemunhos de Jeová, os mormons surgiram em 1820. Os testemunhos de Jeová em 1870. E eles têm milhões de adeptos ao redor do mundo e eles têm uma organização muito bem hierarquizada. Então, do ponto de vista da sociologia ou do sociólogo Max Weber, você não pode chamá-las de seitas. Elas já seriam, sim, religiões. Então, na teologia, seita é diferente da religião correta. Na sociologia, seita tem a ver com a sua estrutura, ok? Então, essas duas são muito características. Todas essas ramificações evangélicas não os reconhecem como plenamente evangélicos. E eles também não reconhecem esses aqui como supostamente corretos. Então, eles são sectários. E os testemunhas de Jeová são famosos, conhecidos
por serem contra a transfusão de sangue, por causa de um texto que está em Atos capítulo 15, versículo 29, que diz, um texto bíblico, que diz que as pessoas devem se abster do sangue. Então, por causa desse versículo, os testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue, certo? Agora, quando nós entramos aqui nos dois grupos, portanto, os protestantes e os pentecostais, vamos entendê-los. Tudo começou no ano de 1517, na Alemanha. Até então, você só tinha a Igreja Católica na Europa Ocidental. Então, no dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero escreveu 95 teses. Isso era um trabalho dele como professor da universidade, que ele era, condenando algumas práticas da Igreja Católica daquela época. Então ele disse que algumas práticas da Igreja estavam erradas, de acordo com a Bíblia. A prática da indulgência foi a mais criticada, a que ficou mais conhecida, que era a venda do perdão dos pecados. E como ele não tinha a ideia de criar uma igreja nova, a ideia dele era reformar a igreja que ele pertencia, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Só que o Papa não aceitou as suas ideias, não aceitou as suas teses e acabou com os desdobramentos dos fatos que houve um rompimento. E naquela época, os príncipes eram que determinavam a religião do seu reino. E alguns príncipes começaram a ser contra as ideias de Lutero. Muita gente já tinha aderido às ideias de Lutero, até porque naquela época tinha sido inventada a imprensa. Então as ideias dele correram rapidamente e aí as pessoas tomaram conhecimento, aderiram àquela fé, mas os príncipes eram contra. Os príncipes diziam, não pode ser luterano. Então alguns líderes se reuniram e fizeram um protesto contra esses príncipes. Por isso que os seguidores de Lutero e, consequentemente, esse mundo evangélico passou a ser chamado de protestante. Então, cuidado aqui, porque algumas vezes as pessoas pensam que o termo protestante é porque ele protestou contra a Igreja Católica. Não. O termo protestante foi quando alguns líderes, seguidores de Lutero, protestaram contra príncipes que não queriam que as pessoas seguissem o luteranismo no seu reino. E Lutero, ele teve uma máxima que ficou resumida em 3 solas, em latim: sola fide, sola gratia, sola scriptura. Isso é a base do protestantismo. Por quê? A sola fide e sola gratia em essência, muita gente pensa que a diferença entre evangélico e católico é porque os católicos têm santos, os católicos celebram Maria e os evangélicos não. Mas não é isso. A essência, a raiz, é porque o luteranismo, o Lutero, quando ele escreveu os seus textos, ele disse que para a pessoa ter a salvação da sua alma e ir para o céu depois que ela morrer, ela precisa ter fé em Jesus. Ou seja, a máxima dele vai ser: a salvação é pela fé. Então, por isso que é sola fide. E isso acontece por causa da graça de Deus. Então, Lutero vai dizer que todo homem é pecador e, consequentemente, está destinado à perdição, mas Deus é quem toma a iniciativa de salvar esse homem pela sua graça. Então, sola gratia. E, diferentemente, portanto, da Igreja Católica, porque a Igreja Católica dizia, e até hoje vai dizer, que as obras que a pessoa faz, elas compõem a salvação da sua alma. Baseado em textos do livro de Tiago na Bíblia. E os protestantes, portanto, seguidores de Lutero,
se basearam em Romanos, afirmando que é somente a fé pela graça, Romanos e Efésios, e sola Scriptura, um termo do latim que significa somente a Bíblia. Ou seja, os luteranos começaram então a dizer que o Papa não tinha autoridade, que a única autoridade para guiar a vida de um cristão é a Bíblia. Então, esse foi o lema do Lutero e que passou a ser o lema dos evangélicos. Aí que está uma raiz de vamos dizer assim, de uma característica de hoje. Justamente porque Lutero disse que a Bíblia é que deveria ser a autoridade, e ele traduz a Bíblia para o alemão e defende que cada cristão tem que ler a Bíblia, que nós vamos ter essa diversidade de igrejas. Porque daí cada um começou a ler a Bíblia e ter interpretações diferentes do que seria o correto, do que eles deveriam fazer. Agora, quando a gente fala dessas interpretações diferentes, você precisa entender 3 conceitos ou 3 estágios, 3 assuntos diferentes quando nós estamos estudando uma religião, ou especificamente quando estamos estudando os evangélicos, que são doutrina, liturgia e costumes. São 3 temas diferentes. A doutrina é aquilo que o evangélico acredita. Por exemplo, que quando ele morrer, se ele crê em Jesus, ele vai para o céu. Isso é uma doutrina. Ou como, por exemplo, ele acredita que quando ele vai tomar a ceia, o pão e o suco de uva não se transformam. Ele simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Isso é doutrina. Outra coisa, outro assunto é liturgia. Liturgia é a forma do culto. Então, tem igrejas, por exemplo, em que a liturgia é tradicional. Você vai frequentar essa igreja, você vai ver que é silêncio, as pessoas falam uma de cada vez, cantam música mais calmas. A liturgia vai refletir até nos instrumentos musicais que serão utilizados. Outras igrejas já serão mais animadas, umas vão falar mais altos e etc. Então, isso não é doutrina, isso é liturgia. E os costumes são outro assunto, que é, por exemplo, algumas mulheres não podem cortar o cabelo, algumas denominações, as mulheres não podem cortar o cabelo, não podem usar saia. Então, isso não é nem doutrina nem liturgia, isso é costume. Portanto, é esse tripé, doutrina, liturgia e costume, que dá a identidade de todos esses grupos. Ou seja, o que vai definir cada um desses grupos é o conjunto da sua doutrina, da sua liturgia e dos seus costumes, que podem interligar. Ou seja, um determinado grupo pode ter uma doutrina em comum com um grupo, uma liturgia em comum com outro grupo e os costumes em comum com outro grupo. E a diferença deles é justamente porque cada um, quando lê a Bíblia, ele interpreta que a doutrina, a liturgia e os costumes corretos é aquela interpretação que ele fez da Bíblia. Bom, então voltando aqui, quando aconteceu essa reforma, imediatamente surgiram outros grupos. E aqui nós podemos colocar basicamente, são muitos outros, mas resumidamente, eu vou te apresentar 4. Você tem Lutero, daí os luteranos. Você tem uma reforma que aconteceu na Inglaterra, que foi liderada pelo próprio rei Henrique VIII, de onde surgiu a igreja anglicana, que existe até hoje. Quando você vê os casamentos reais lá na Inglaterra, eles são feitos na igreja anglicana. E você tem o Calvino, que trabalhava em Genebra, e ao mesmo tempo Zwinglio em Zurique. Eles elaboraram também uma nova interpretação da Bíblia, uma corrente entre esses protestantes, que eles defendiam uma ideia muito interessante, em voga até hoje, que é chamada de predestinação.
a teologia da predestinação. O que significa isso? Enquanto a Igreja Católica dizia que o que você faz ou deixa de fazer vai determinar se você vai para o céu ou para o inferno, e Lutero rompeu com a Igreja Católica, dizendo que não é o que você faz, mas é se você crê ou não em Jesus, Calvino e Zwingli foram além e disseram, não é nem o que você faz, nem se você acredita ou não, é uma escolha de Deus, de antes, destinação de destino, um destino que foi escolhido antes, ou seja, quando você nasce, Deus já escolheu se você vai para o céu ou para o inferno. E você tinha um grupo de radicais que não concordavam com nada disso e fizeram outras doutrinas. O mais famoso desses grupos foram chamados de anabatistas. E dele surgiu um dos pastores, era chamado de Menno Simons, que era holandês. Por isso que ele passou esse grupo também, dentro dos radicais, vai surgir os anabatistas, e desses anabatistas surgiram os menonitas, que era um outro grupo que também é muito conhecido hoje, principalmente nos Estados Unidos. Esse primeiro grupo, portanto, são os protestantes reformadores, porque esses líderes, Lutero, Henrique VIII, Calvino, Zwingli, líderes anabatistas, líderes radicais, eles fizeram um movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante é que deu início a todo esse segmento cristão não católico que é hoje chamado de evangélico. Então, tudo começa em 1517, na Alemanha, com Martinho Lutero. E aí vem esse grupo grandão que começa toda essa movimentação. Então, nós temos os protestantes, e é o primeiro grupo de protestantes que são os reformadores, ok? Agora, vamos adiante. Aí você tem, o que aconteceu? Esse grupo que começa na Alemanha, eles se espalharam pela Europa e foram se misturando. Então, o que aconteceu? A Inglaterra tinha feito a reforma do Henrique VIII, que era a reforma anglicana. Só que alguns calvinistas, alguns anabatistas também foram para a Inglaterra, ou alguns ingleses foram na Alemanha e encontraram esses descendentes, esses defensores dessas ideias, não só a Alemanha. Eu estou sendo didático porque naquela época não existia a Alemanha ainda, era o Sacro Império Romano Germânico, e você tinha outros grupos. Você tinha um território que hoje é formado por outros países, como a Suíça, a Áustria, e por aí vai. Tanto é que os anabatistas começaram na Suíça. Então veja, esses grupos aqui todos, eles foram se misturando. Dessas misturas, saíram grupos que são conhecidos como puritanos. Os três principais são os batistas, os presbiterianos e os congregacionais. Os batistas seriam uma mistura de anglicanos com anabatistas e um pouco de calvinismo. Os presbiterianos, eles surgiram com esse nome na Escócia, que eram os escoceses que seguiam as ideias de Calvino, isso na doutrina. E os congregacionais, é interessante que inicialmente você não tinha os batistas, você tinha os presbiterianos e os congregacionais. Os dois tinham a mesma doutrina a respeito de vários temas, mas eles divergiam na forma de administrar uma congregação. Por isso que são chamados de presbiterianos e congregacionais. Até hoje é assim. Não confunda esses congregacionais com a congregação cristã no Brasil. Já é outra ramificação. Não confunda. Presbiterianos e congregacionais, eles são muito parecidos, eles têm a doutrina praticamente idêntica, só que os presbiterianos administram as suas congregações a partir de um presbitério, enquanto que os congregacionais a partir de toda a congregação. Os batistas surgiram quando esse grupo de congregacionais
juntou com as ideias dos anabatistas de que eles não deveriam batizar crianças. Então acabou sendo basicamente esses 3 grupos de puritanos, que tem esse nome de puritanos não por causa da moral e dos bons costumes, mas porque, como eles estavam na Inglaterra ou na Grã-Bretanha, eles entendiam que a igreja anglicana não tinha sido uma reforma completa. Eles diziam que era preciso purificar a igreja anglicana dos resquícios católicos. Por isso que eles foram chamados de puritanos. O que aconteceu? Eles não encontraram espaço na Inglaterra. Eles fugiram para uma região que tinha acabado de ser descoberta pelos europeus, ainda que já existiam nativos vivendo lá, e eles entenderam que eles iriam para lá para começar uma vida nova, isto é, a América do Norte. Então, os Estados Unidos nasceram desses grupos de puritanos que fugiram da Inglaterra para lá. E talvez você nunca ouviu falar nos congregacionais, dependendo do lugar que você estiver assistindo a este vídeo. Os batistas e os presbiterianos, eles são conhecidos no Brasil todo, mas os congregacionais, eles ficaram mais limitados ao estado do Rio de Janeiro. Então, se você não conhece o estado do Rio de Janeiro, talvez você nunca tivesse ouvido falar desse grupo. Eles são muito pequenos em outras regiões do Brasil. E aí nós vamos para os protestantes posteriores, que não vieram dos reformadores, nem dos puritanos, que são os metodistas, que surgiram dentro da igreja anglicana, também na Inglaterra, e a cristã evangélica e a adventista surgiu da Batista nos Estados Unidos. Os adventistas, eles são conhecidos porque eles são mais criteriosos com a leitura do Antigo Testamento. Por isso que ela se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque eles acreditam que o dia que o cristão deve guardar é o sábado. Enquanto todos os outros grupos guardam domingo, os adventistas guardam o sábado. Então, por isso, eles são um pouco destacados aqui. Todos esses grupos, portanto, os luteranos, os anglicanos, batistas, vou até escrever aqui, luteranos, para ficar bem didático para você. Luteranos, anglicanos, que são os da Inglaterra. Então, luteranos, anglicanos, batistas, presbiterianos, congregacionais, metodista, cristã evangélica e adventista, esse grupo que vem lá, ainda que indiretamente, da reforma, são chamados de evangélicos históricos tradicionais. O que eles mais vão ter em comum entre eles é o fato da liturgia ser muito parecida. Quando você vai numa igreja batista, presbiteriana, congregacional, adventista, cristã evangélica ou metodista, você praticamente não percebe diferença na forma deles celebrarem os cultos. Então essa é uma característica muito parecida, tá? Esses evangélicos históricos tradicionais foram os primeiros protestantes que fizeram contato com o Brasil. Então agora nós entramos no Brasil e vamos seguir uma cronologia, certo? Dessa vinda desses protestantes, dos protestantes evangélicos históricos tradicionais, desse grupo todo aqui para o Brasil. A primeira experiência foi o seguinte: a reforma não aconteceu em 1517, então logo em seguida você já tinha muitos europeus adeptos do luteranismo, dos anglicanos, do calvinismo, e a primeira experiência foi quando o Brasil tinha acabado de ser conquistado por Portugal, em 1555, quando os franceses invadiram o Rio de Janeiro. Foi o primeiro contato. Você tinha franceses que seguiam Calvino, eles eram chamados de huguenotes, e esses huguenotes foram o primeiro contato, mas como eles foram expulsos, não predominou. Então
foi a primeira experiência, mas ela não ficou. Depois, os holandeses invadiram o nordeste do Brasil, em 1630. Esses holandeses também eram seguidores de Calvino, também eram calvinistas. Foi uma segunda experiência, ainda enquanto o Brasil era colônia de Portugal, que teve uma experiência protestante, mas também não vingou. Só em 1810 que nós vamos ter a primeira experiência definitiva. Por quê? Porque muita coisa já tinha mudado no mundo. E no século XIX, a potência mundial é a Inglaterra. E a Inglaterra vai fazer muito negócio com o Brasil. Você se lembra que em 1808, Dom João VI, fugindo de Napoleão, veio para o Brasil, trouxe a família real e abriu os portos do Brasil para comercializar com a Inglaterra. Então, os primeiros protestantes que chegaram no Brasil eram ingleses anglicanos. Esses anglicanos, eles eram ingleses que vieram porque eles queriam continuar reunindo e acreditando na religião deles, praticando a religião deles, mas eles não queriam converter ninguém ao anglicanismo. E em 1822, o Brasil proclamou, através de Dom Pedro I, a sua independência de Portugal. E em 1824, foi promulgada a primeira Constituição do Brasil. E é interessante que ela previa que o Brasil teria uma religião oficial, que era a Igreja Católica, inclusive no regime chamado de padroado. Então, o que vai acontecer? Em 1822, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e se tornou um império. E esse novo Estado brasileiro é um império que tem uma religião oficial. Mas é claro, como o Brasil negociava muito com a Inglaterra pressionou o Brasil a tolerar os protestantes. Então veja, o país tinha uma religião oficial, que era a Igreja Católica, mas tolerava os protestantes. E assim como aconteceu com a Inglaterra, os luteranos, que eram alemães, também vieram para o Brasil em 1824. Então, a vinda dos luteranos em 1824 e dos anglicanos em 1810 fez surgir o protestantismo de imigração. Ou seja, eles vinham não para fazer proselitismo, mas para continuar seguindo a religião deles. Então, a Constituição permitia que os protestantes fossem tolerados desde que eles não fizessem templos. Ou seja, eles tinham que se reunir em casas, em locais discretos, sem mostrar que ali tinha uma igreja protestante. E é por isso, então, que surgiu a ideia, a noção de que as igrejas católicas têm templos grandes, com torres, vitrais, e as igrejas evangélicas não. Na verdade, não é nenhuma concepção própria do protestantismo. Na Europa, nos Estados Unidos, há muitas igrejas evangélicas com templos tão bem elaborados quanto os templos católicos. Isso foi específico aqui no caso do Brasil, porque eles eram somente tolerados. Agora, vamos entender o que estava acontecendo no mundo no século XIX. Veja, houve um processo na Europa que começou justamente com a Reforma Protestante, porque ela disse que não era para continuar as pessoas obedecendo cegamente à Igreja Católica e o Papa. Isso gerou uma ruptura dentro da cristandade da Europa Ocidental, que foi permitindo novos pensamentos, novos questionamentos, que culminou no século XVIII com o Iluminismo. E o Iluminismo ele foi mais radical, ele fazia uma crítica para a Igreja, para a religião de maneira geral. Ou seja, o Iluminismo defendia o uso da razão, que chegou, o Iluminismo desencadeou na Revolução Francesa, de onde veio Napoleão, e Napoleão executou a ideia de separar Igreja e Estado. E depois do Iluminismo surgiram correntes
como o liberalismo e o positivismo. E o positivismo dizia que as sociedades, à medida que elas fossem aderindo à razão, elas seriam mais desenvolvidas. E o positivismo hierarquizava a sociedade. Então, a Europa seria o padrão de civilidade máximo e as outras sociedades seriam consideradas atrasadas à medida que elas se distanciassem desse padrão europeu. Então, você tinha que ser como a Europa para ser desenvolvido, senão você seria atrasado. E essa ideia positivista, o iluminismo, todo esse processo, Weber, sociólogo alemão Max Weber, chamou de secularização. Então ele analisou que à medida que as sociedades fossem aderindo a esses ideais, elas iriam deixando a visão mágica do mundo, a visão religiosa do mundo. Processo esse que começou na Reforma Protestante em 1517, certo? Então, quando você estuda na escola Weber, e Weber fala dos protestantes, ele está falando desse grupo, certo? Os evangélicos históricos tradicionais. O protestantismo que Weber analisa, com aquelas características de racionalidade, é esse grupo. Tanto é que eles vão usar essa razão para estudar a Bíblia. Lá na frente eu volto nesse ponto. Agora eu preciso que você continue me acompanhando na cronologia do Brasil. O Dom Pedro II foi o primeiro, proclamou a independência. Depois a gente tem o segundo reinado com o Dom Pedro II. Ele tinha duas preocupações. Dentro desse contexto do positivismo, era interessante você trazer americanos, anglo-saxões, para trazer esse desenvolvimento para o Brasil. E ele também via o poderio da Igreja Católica como uma espécie de ameaça. E Dom Pedro II, inclusive, era maçom. Então, nesse período, nós vamos ter a chegada dos protestantes de missão. Ou seja, o próprio imperador vai ser um dos que mais vai incentivar que os protestantes venham com o objetivo proselitista, ou seja, converter os brasileiros para que eles se tornem protestantes também, que aí você diminui o poder da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, a ideia de que eles trariam o desenvolvimento desse mundo superior anglo-saxão. Então, veja, em 1810 chegaram os anglicanos, em 1829 os luteranos, e eles eram protestantes de imigração. Eles vieram e queriam manter a religião deles e eram tolerados. Mas foi, finalmente, a primeira experiência definitiva que o Brasil teve com os protestantes. A partir de 1835, começaram a chegar os missionários protestantes, portanto, o protestantismo de missão, que vinha para que as pessoas se convertessem ao protestantismo. Em 1835 chegaram os missionários metodistas, em 1851 os batistas e em 1862 os presbiterianos. E já que eles tinham, a sociedade tinha essa concepção de que o mundo anglo-saxão traria o desenvolvimento superior, eles usaram como estratégia a criação de colégios para que as pessoas estudassem. A ideia desses missionários era que as pessoas indo matriculando seus filhos nas suas escolas se converteriam ao protestantismo. Foi aí que surgiu a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Colégio Americano, que depois se tornou o Colégio Batista, o IASP, Instituto Adventista de São Paulo, que são três universidades famosas em São Paulo, que existem até hoje, inclusive a Universidade Metodista de São Paulo também. Então são escolas que nasceram nesse ideal e que não deu certo. Ou seja, a elite colocava os filhos para estudarem nessa escola porque era chique estudar em escolas americanas,
justamente nesse contexto positivista, mas não se convertiu ao protestantismo. As conversões vão acontecer mais nas fazendas do interior, principalmente do interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro, onde tinha a grande produção de café, que era o principal produto que movia a economia do Brasil no período do Império, que durou até 1889. Então, em 1889, o Brasil deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república, foi proclamada república. Só aí, em 1889, que o Brasil deixou de ter uma religião oficial e passou a ser um Estado laico, ou seja, um Estado sem religião. Agora, qualquer religião teria liberdade no Brasil. Isso, claro, vai, de certa forma, favorecer o crescimento dos protestantes. Então, esses evangélicos históricos tradicionais, que também são chamados de protestantes, eles vieram primeiro como imigrantes, depois como missionários e se estabeleceram em definitivo no Brasil. E daí em diante começaram a se expandir, a crescer numericamente. Agora, o grande marco depois da Reforma Protestante em 1517 vai ser 1906 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Porque esse grande marco vai dar início ao movimento pentecostal. Vamos entender isso. Em 1906, em uma igreja metodista, que ficava, inclusive, tem até o nome da Rua Azusa, lá em Los Angeles, as pessoas começaram a ter uma experiência sobrenatural. Elas começaram uma experiência que é chamada de falar em línguas estranhas. E o termo técnico é glossolalia. Por que isso? Porque os evangélicos, de forma geral, quando leem a Bíblia, eles trabalham com um conceito que é chamado de batismo no Espírito Santo. A diferença é que esse grupo entende que o batismo no Espírito Santo é um batismo automático que acontece no momento que a pessoa se converte, no momento em que ela passa a acreditar em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Só que esse grupo, a partir de 1906, esse grupo que surge em Los Angeles, eles vão entender que não, que o batismo no Espírito Santo é uma segunda experiência. Primeiro, a pessoa se converte e aceita Jesus, e depois ela recebe um batismo no Espírito Santo e ela manifesta esse batismo através de dons espirituais. Esse grupo, os protestantes tradicionais, históricos, acreditam nos dons espirituais, mas sem esse aspecto sobrenatural. Eles entendem que os dons espirituais estão na pessoa quando ela se converte e as capacita para fazerem trabalhos específicos no que eles chamam de reino de Deus. Mas esse grupo pentecostal vai entender de outra forma, vai entender que você recebe esse batismo numa segunda experiência e para manifestar isso, um dos dons espirituais é o falar línguas estranhas, o chamado glossolalia. Está até aqui o termo especificado. Bom, por que chama pentecostal? Porque tem uma passagem na Bíblia que foi chamada de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, onde aqueles apóstolos receberam esse batismo no Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas. Esse grupo vai dizer que esse dom foi específico para aquela época e significava que eles estavam falando outros idiomas para que as pessoas de outros lugares entendessem a sua pregação. Os pentecostais vão dizer que não, eles podem até ter tido essa experiência, mas não é só isso, é falar línguas estranhas, as chamadas línguas dos anjos. Então, eles não vão entrar no acordo e vai haver esse rompimento. E esse movimento 1900, que começa em 1900 lá em Los Angeles, ele chega ao Brasil em 1910.
Então é aqui em 1910, que eu até destaquei, que nós vamos ter esse marco fundamental, que vai acontecer essa divisão. E a primeira experiência pentecostal, portanto, será da congregação cristã no Brasil. Um pastor presbiteriano teve essa experiência e ele começa a difundir essa experiência e surge a primeira igreja pentecostal do Brasil, que é a congregação cristã no Brasil. Por isso que eu disse para não confundir com a cristã evangélica. A congregação cristã no Brasil é a famosa igreja do véu. É aquela igreja que ela tem o mesmo templo cinza em todo o Brasil. Você pode viajar o Brasil todo, você sempre verá aquele prédiozinho cinza escrito Congregação Cristã no Brasil, que é conhecido. Eles não têm pastores, eles têm anciãos, e eles são conhecidos porque as mulheres sentam de um lado, os homens de outro, e as mulheres têm que usar um véu, porque tem uma passagem, uma carta de Paulo, que ele fala para as mulheres cobrirem a sua cabeça com véu. Essas outras igrejas entendem que isso foi específico para uma determinada congregação do Novo Testamento. A congregação cristã no Brasil entende como sendo um mandamento para todas as épocas. Vai ser conhecida como, então, Igreja do Véu. Agora, olha só, a partir do momento que o movimento pentecostal começa no Brasil, nós vamos ter as suas fases. A primeira fase é justamente essa, que ela é caracterizada, portanto, pela glossolalia. Esses grupos novos de igrejas vão defender isso, que no culto deve haver essa experiência sobrenatural. Então, logo depois da congregação cristã no Brasil, 2 pastores batistas, lá em Belém, no Pará, eu falo lá, mas pode ser que você esteja assistindo o vídeo aí, em Belém, começa um movimento dentro da Igreja Batista, que sai da Igreja Batista e dá origem à Assembleia de Deus, em 1911, a segunda igreja pentecostal do Brasil. E depois vão vir mais 3. A Igreja Cristã Maranata, que começa em 1968, em Vila Velha. Em 1922 também, a Igreja de Deus no Brasil. E em 1948, a Igreja de Cristo. A Igreja Cristã Maranata começou em Vila Velha. Agora, a Igreja de Deus no Brasil e a Igreja de Cristo, elas chegaram ao Brasil nessas datas, mas elas vieram dos Estados Unidos também como projetos missionários. Bom, depois dessa primeira onda, nós temos a segunda onda, que vai se acrescentar mais uma característica no culto dessas igrejas pentecostais, que além do dom de falar línguas estranhas, além da glossolalia, as pessoas também vão manifestar dom de curas. Ou seja, a pessoa vai chegar doente na igreja, durante o culto o pastor vai fazer uma oração pela libertação dessas pessoas e elas vão ser curadas. Essa segunda onda fará surgir uma série de igrejas. Agora, olha só, essa primeira e essas segundas ondas, e depois a gente vai ver que tem a terceira, elas não são excludentes, elas vão se somando. Então, se você já tinha que a glossolalia, agora você tem a glossolalia mais o dom de curas. E a questão não é cronológica. A questão é que a marca principal dessas igrejas vai ser isso. Ou seja, apesar de elas falarem em línguas estranhas, agora a segunda onda, o que vai fazer com que elas fiquem conhecidas e o que vai fazer com que essas igrejas cresçam já é outro dom, que é o dom de curas. Então você tem a Igreja Cristã de Nova Vida, que surge em 1960 no Rio de Janeiro. A Igreja do Evangelho Quadrangular, que surgiu lá nos Estados Unidos antes, mas chegou no Brasil em 1951. O Tabernáculo da Fé, que surgiu em Goiânia, aqui em Goiânia, em 1962. A Igreja Pentecostal Deus é Amor, em 1962, em São Paulo. A Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo, 1956, em São Paulo. Aliás, Tabernáculo da Fé foi 68. E a Casa da Bênção, que surgiu em Belo Horizonte, em 1964. Agora, até aqui, essas igrejas pentecostais de primeira e segunda onda,
elas mantiveram algumas características muito parecidas ainda dessas outras igrejas, como, por exemplo, o uso de inários. Porque quando esses missionários vieram com essas igrejas para o Brasil, eles trouxeram uma cultura também anglo-saxã dessas igrejas. E uma delas era reunir todos os hinos que eles cantam em um livrinho chamado de inário. Isso, o abandono desse inário, desses hinos, que geralmente são marchinhas, que começaram inclusive em contextos de guerra, eles vão ser abandonados, vai ser uma ruptura quando nós vamos então chegar à terceira onda pentecostal, que já a gente não chama de onda, nós vamos chamar agora do surgimento do neopentecostalismo. Veja, aqui surgiu a glossolalia, aqui surgiu o dom de curas, e agora uma terceira característica que vai identificar essas igrejas é a chamada teologia da prosperidade. Ou seja, de forma bem reduzida, a crença de que se você se converte, crê em Jesus e você serve a Deus, a sua vida tem que prosperar. Seja nos relacionamentos, seja na saúde, seja na vida financeira. Ou seja, o cristão não é derrotado, o cristão é vitorioso. Isso é uma interpretação que a teologia da prosperidade faz, principalmente com base em textos do Antigo Testamento. Certo? Agora tem que tomar muito cuidado aqui, porque quando você estuda na faculdade ou na escola, o Max Weber, ele escreveu um livro que ficou muito famoso, que foi chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse livro ele disse que esses protestantes, pela sua forma de vida, desenvolveram os Estados Unidos economicamente. Por quê? Porque eles eram ascéticos. Então, eles abandonavam os prazeres mundanos, se dedicavam a trabalhar, porque eles acreditavam que a vocação tem que ser no mundo e não fugir do mundo. Ou seja, o cristão, para ser um bom cristão, ele não tem que fugir do mundo, ele tem que exercer a sua vida deste mundo com um trabalho digno, honesto, dedicado. Então, isso fez os Estados Unidos se desenvolverem. Essa é a grande tese de Weber. Isso não tem nada a ver com a teologia da prosperidade. É outra coisa. A teologia da prosperidade é a ideia de que você vai dizimar esperando o que Deus em troca te abençoe, porque você é um dizimista fiel. E aqui está um grande ponto. Esses protestantes históricos que Max Weber estudou, eles não queriam enriquecer, não era o objetivo da vida deles. Foi uma consequência do jeito, do hábito deles de viverem. Já esse grupo aqui é o contrário. Eles buscam a Deus porque eles querem enriquecer justamente para desfrutar das benesses do mundo. Porque esse grupo, eles queriam que, mesmo quando eles ficavam ricos, eles usavam dinheiro para questões religiosas. Agora, esse grupo aqui, ele pensa, eu vou ficar rico para trocar de carro, para ampliar a minha empresa, para poder viajar nas férias, e por aí vai. Então, não confunda nunca a teologia da prosperidade com a tese de Max Weber, certo? Agora, nós vamos ter os neopentecostais clássicos, que vão ser 3 igrejas. A Igreja Universal do Reino de Deus, que foi criada pelo Edir Macedo em 1977, a Igreja Mundial, criada por Valdemiro em 1998, e a Igreja Internacional da Graça de Deus, criada por R.R. Soares em 1980. Veja que eu não coloco em ordem cronológica. Essas igrejas, elas vão ter algumas características também específicas. Além de romper com o uso de inários e tudo, é interessante que eles vão se aproveitar do sincretismo que é característico do Brasil. Ou seja, essas igrejas vão introduzir no seu culto aspectos da igreja, das religiões africanas, aspectos do judaísmo, principalmente o simbolismo judaico. E essas igrejas não vão ter mais o sentimento de pertencimento dos seus membros. Enquanto essas igrejas aqui, a pessoa, quando ela se batiza, ela se torna membro, ela assume compromissos de fidelidade com aquela igreja, com aquela congregação, com aquela denominação,
Esse grupo não. Esse grupo não vai, as pessoas vão lá como uma espécie de pronto-socorro. Ela está em crise no casamento, ela está numa crise existencial, ela vai lá buscar esse socorro, ali ela é acalmada e ela pode se engajar nessa igreja ou não. Inclusive, as pessoas que frequentam essas igrejas, geralmente elas frequentam as três, elas não têm distinção. A mesma pessoa que pode ir numa igreja universal na quarta, vai tranquilamente na internacional no domingo, certo? Só que essas igrejas, o público-alvo delas até hoje as classes mais baixas da sociedade. Tanto é que elas se desenvolvem preferencialmente nas periferias, seja nos bairros mais afastados, onde as pessoas são mais pobres economicamente falando. Então, nós vamos ter esse grupo, que são os neopentecostais clássicos, mas aí nós vamos ter os neopentecostais ultramodernos. Eles serão diferentes, eles vão adotar toda essa herança pentecostal, eles vão também adotar a teologia da prosperidade, só que eles vão atingir a classe alta, a classe média e até mesmo a classe alta. Uma das mudanças que os neopentecostais introduziram também é que eles descobriram o poder da mídia. Até porque eles estão surgindo na década de 70 e 80, que havia já uma massificação, então rádio, mas principalmente televisão, que os ultramodernos também vão usar, ou seja, vão investir em divulgar a sua religião, a sua igreja, pela mídia, e isso vai dar resultados, isso vai atrair as pessoas. Os ultramodernos, eles trazem tudo isso, mas eles desenvolvem uma grande característica também que vai marcar esse grupo, que é o uso intenso de artes no culto. Ou seja, eles vão reformar totalmente a liturgia. Como assim? Essas igrejas aqui, como elas têm toda essa herança do mundo anglo-saxão, ou seja, dos Estados Unidos, da Inglaterra, eles vão, ou até mesmo da Alemanha, eles vão ter cultos muito frios, você tem um órgão, um piano, cantando aqueles hinos de marchinha, e isso muitas vezes era desinteressante para os mais jovens. O que essas igrejas vão fazer? Elas vão atrair público jovem, reformulando toda a sua liturgia de culto. Então agora você vai ter instrumentos extremamente modernos, como bateria, guitarra, e que às vezes esse grupo via como sendo algo até mesmo diabólico. Eles vão introduzir esses instrumentos, eles não vão se apegar a costumes. Por exemplo, você pode frequentar essa igreja com tatuagem, inclusive começa até a tatuagem deixa de ser pecado e passa a ser moda, passa a ser admirada. Você pode frequentar essas igrejas tendo homens com cabelos compridos, usando até brinco. Vai haver, assim, eles vão evitar de criticar as pessoas por causa disso. Então, e no culto assim, é muito informal, até a estrutura mesmo de culto passa a ser, ao invés de bancos de madeira, você pode se reunir com cadeiras de plástico. Os pastores aqui usam ternos, são formais. Aí que os pastores já vão de camiseta, já são mais descolados, e essa forma descolada dá certo. Inclusive, eles vão trazer dos Estados Unidos a ideia de igreja em células. Então as pessoas vão se reunir nas casas, fazer estudos bíblicos, e ali elas vão captar mais pessoas que vão se reunir no templo domingo, e isso também vai ajudar essas igrejas crescerem numericamente, exponencialmente. Então nós vamos ter a Bola de Neve, em 1999, a Sara Nossa Terra, em 1992, a Luz para os Povos, 1987, a Videira, 1997, Fonte da Vida, 1994. E aí um fenômeno interessante que acontece também é que essas igrejas todas que nós vimos aqui, os chamados evangélicos históricos tradicionais, ou seja, os protestantes,
eles vão aderir ao movimento pentecostal e vão começar a surgir igrejas protestantes tradicionais históricas, mas com esse viés pentecostal. Ou seja, que também vão acreditar que o batismo no Espírito Santo é uma segunda experiência e vão falar em línguas estranhas. Então você vai ter, por exemplo, o surgimento da Convenção Batista Nacional, em 1965, que começa com uma igreja batista na Vila Mariana, em São Paulo. Então várias igrejas batistas que eram desse grupo passam a integrar o movimento pentecostal. Você tem a Igreja Batista Independente, 1952. A Igreja Presbiteriana também passa por essa renovação. Surge a Igreja Presbiteriana Renovada, a Igreja Metodista Wesleyana, a Igreja do Nazareno, que é uma Igreja Metodista renovada, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja tradicional. Surge dela a Igreja Adventista da Promessa, que é também uma igreja agora histórica, mas com esse viés pentecostal. Agora, e aí por fim nós vamos ter, a partir do ano 2000, um novo fenômeno, que são as igrejas autônomas. Então vão começar a surgir congregações locais totalmente desligadas de tudo. Ou seja, simplesmente uma pessoa tem uma epifania, ela pode entender, se ela estivesse agindo com a motivação louvável, ela pode entender que ela teve um chamado, apesar que vai ter também gente mal intencionada, mas que vai querer abrir por interesse próprio, mas independentemente da motivação, ela vai ter ideia, eu vou alugar uma sala e ali eu vou começar um trabalho, vou começar uma igreja. Então surgem as igrejas autônomas que elas não têm ligação. E são essas que têm vários nomes diferentes e que é difícil você analisá-las, é difícil você colocá-las dentro de um contexto, porque você tem, por exemplo, cada uma delas vai ter uma doutrina, uma liturgia, costumes diferentes, que vai se identificar ora com um grupo, ora com o outro. Então você não pode dizer essa igreja é pentecostal, essa igreja é neopentecostal, essa igreja é protestante. Não tem como você definir, você não tem como encaixá-las. Você tem que ir pegar uma igreja específica e perguntar para essa igreja específica, aquela congregação local, no que eles acreditam. Esses grupos aqui, eles são chamados de denominações. Então os evangélicos falam presbiteriano, batista, metodista, são conhecidos como denominações, essas ramificações da igreja. Agora, eles não se relacionam de uma forma igual entre eles. A principal diferença que existe é uma diferença entre os pentecostais e os tradicionais. Porque, eu fiz aqui até uma linha, os tradicionais olham para os pentecostais com um certo desdém. É como se a frase fosse: nós somos superiores a vocês porque nós estudamos a Bíblia. Então, um orgulho que essas igrejas têm é que elas estudam a Bíblia. Ou seja, para você se tornar um pastor nesse grupo, é um processo longo. O sujeito vai para um seminário, estuda Antigo Testamento, estuda hebraico, grego, teologia do Antigo Testamento, do Novo, história da igreja. Fica 4 anos em um seminário, depois ele é ordenado e ele responde a uma hierarquia. Então eles olham, não, nós prezamos pela qualidade, nós queremos pessoas que estudam a Bíblia, nós temos pastores sérios e por aí vai. E eles gostam muito da tradição. Eles têm orgulho de dizer: nós viemos da Reforma Protestante, nós viemos dos Anabatistas, nós viemos disso, daquilo. E são nomes famosos. Você tem nesse grupo Martin Luther King, que foi um pastor batista que lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos. Você tem Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor luterano que lutou contra o nazismo de Hitler na Alemanha. E vários outros nomes que enriquecem a tradição desse grupo. Por outro lado, esse grupo olha para esse grupo com desdém e fala: vocês são frios, porque vocês estudam muito a Bíblia, mas não deixam o Espírito Santo agir. Então, tudo isso que vocês estão estudando, ele acaba não tendo valor. A letra
mata, a letra é morta. Então, tudo isso que vocês estão estudando não serve para nada se vocês não tiverem um agir do Espírito como nós temos. Então, esse grupo de cá, esse grupo que vai dos primeiros, da primeira à segunda onda, eles têm uma liturgia e os costumes muito parecidos. Então, aqui você tem uma liturgia tradicional, você tem uma doutrina que vem lá da Reforma e costumes mais liberais. Por exemplo, a mulher pode usar uma roupa mais decotada, ela não vai ser julgada por isso e tudo mais. Agora, esses dois grupos aqui, eles já vão ter uma liturgia diferenciada, que vai falar em línguas estranhas, vai ter um costume mais rígido, a mulher tem que usar saia, não pode usar determinada roupa e por aí vai. E aqui você tem esse grupo que já é diferente também, na liturgia, na doutrina e nos costumes. E aí, para terminar, lembra que eu te falei, agora vamos fechar, mas fechar bem, fechar bonito, para você entender ainda mais o significado de tudo isso na nossa sociedade. Que é o seguinte, olha só, quando surgiu o protestantismo, o Weber disse que eles começaram um movimento de secularização. Então, esse movimento de secularização começa na Europa. E até hoje, nós podemos dizer que os protestantes europeus são secularizados. Eles não veem o mundo de maneira mágica. Ou seja, se eu estou doente, é uma obra do diabo, porque eu estou em pecado. Eu preciso fazer uma campanha para me curar disso. Não. Eles vão procurar o médico, eles vão explicar pela razão, muito parecido com o iluminismo. Né? Então, tanto é que o iluminismo vai criar uma crítica para a igreja, de onde vão surgir os chamados teólogos liberais. Eles vão ler a Bíblia através da razão. Então eles vão dizer, a Bíblia não é necessariamente a palavra de Deus, ela tem muitos mitos. Então eles vão dizer que histórias como aquela que Abalim engoliu Jonas é um mito. Eles vão dizer, a Bíblia torna-se a palavra de Deus a partir do momento que eu explicar qual que é a aplicação disso para a vida da pessoa. Lá nos Estados Unidos vai ter uma reação. Essa reação desses protestantes dos Estados Unidos vão dizer que não podem aceitar essa teologia liberal de jeito nenhum e que há coisas que são inegociáveis. São 5 pontos da fé, como Jesus nasceu de uma virgem, morreu, fez a morte expiatória, ressuscitou, Jesus vai voltar, Jesus ele nasceu, a Bíblia é a palavra de Deus. Então esse grupo, que volta aos fundamentos da fé, vai ser chamado de fundamentalista. Isso é importante a gente entender, que o protestantismo dos Estados Unidos é diferente do protestantismo europeu. E ainda que esse grupo protestante que tenha vindo para o Brasil, tenha surgido na Europa, os missionários que trouxeram ele para o Brasil, trouxeram dos Estados Unidos. Já não é a mesma coisa. Então já traz esse viés tendente ao fundamentalismo. Só que a gente tem outro problema. Quando aconteceu a Reforma Protestante, que foi o rompimento que Weber chamou de processo de secularização, a Igreja Católica teve a Contra-Reforma, o Concílio de Trento. E ela reafirmou seus dogmas medievais, que viam o mundo de forma encantada, de forma mística. E foi esse catolicismo que veio para o Brasil. Então a sociedade brasileira, ela tem essa característica. Ela não passou aqueles eventos da Europa, ela não viveu a Reforma Protestante, ela não viveu o Iluminismo, ela não viveu o Positivismo, ela recebeu toda a herança medieval do catolicismo de Trento. E aí, quando os protestantes chegam dos Estados Unidos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um choque de 2 fundamentalismos. E aí você tem o catolicismo medieval de Trento com o protestantismo vindo dos Estados Unidos, que não é o da Europa. Por isso que quando eles chegam aqui e veem que as pessoas já são cristãs, porque são católicas,
eles percebem que a única forma de converter essas pessoas para a sua religião é atacando a religião dominante, é atacando a Igreja Católica. Então você vai ser forjado no Brasil o protestantismo com uma identidade de ser contra o catolicismo. Algo que não existe, por exemplo, no mundo católico, no mundo europeu. Lá na Irlanda é questão política, não é caso de religião. Mas no continente europeu você não vai ver esse conflito, essa oposição que tem diminuído. Então, assim, novas gerações, os adolescentes de hoje já não nascem assim. Eles já se veem católicos e protestantes mais com pontos próximos do que pontos distantes, até porque a Igreja Católica ela criou a chamada a Igreja Católica criou a renovação carismática. E a renovação carismática seria muito parecida com esse grupo aqui dos protestantes. A renovação carismática é essa versão desse grupo na Igreja Católica. E foi justamente por causa dessa reação das igrejas do fundamentalismo americano ao liberalismo que surgiram novas denominações. Por exemplo, a Igreja Batista Bíblica e a Igreja Batista Regular, que são igrejas batistas surgidas nos Estados Unidos, que são reações fundamentalistas à teologia liberal. E olha só, as denominações elas são tão interessantes que elas, mesmo que a gente tenha feito todo esse quadro, você ainda tem dentro da mesma denominação diversos grupos. Os presbiterianos são vários presbiterianos diferentes. Então, se você pensar, a primeira que chegou com os missionários aqui em 1862 foi a Igreja Presbiteriana do Brasil. Só que quando veio esse movimento liberal, que era essa interpretação da Bíblia através da razão, surgiu a Igreja Presbiteriana Independente. Não só por isso que ela surgiu, mas ela caminhou para essa teologia. E aí, como reação fundamentalista, surgiu de dentro dela a Igreja Presbiteriana Conservadora. E você tem a Igreja Presbiteriana Renovada. Então veja, só aqui são 4 igrejas presbiterianas diferentes. Mas eu espero que essa visão panorâmica tenha te ajudado a entender o mundo evangélico. É um pontapé, é para você começar. E caso você queira estudar, você já tem um norte para você fazer um recorte aqui dentro e estudar, quem sabe até mesmo no mundo acadêmico. Você sabe, se você faz um curso na área de humanas, você pode fazer um recorte desse e começar a estudar na sua vida. Se você gostou do vídeo, coloque aí, curte o vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Com isso você nos ajuda a fomentar novos estudos. Você se informa, se inscreve no sininho para receber quando um vídeo novo for publicado. Visite o canal, entra no canal, clica aqui em vídeos, olha os vídeos antigos que tem lá, tem muito material interessante. E coloque aqui no comentário a sua contribuição, sua pergunta. Se você tiver dúvida, vamos lá, coloque, vamos responder a sua dúvida. Se você tem uma contribuição, algo que você viu, que você percebeu, às vezes uma informação a mais, deixa lá também, sabe? Não me mande pelo WhatsApp. Vamos fomentar a discussão aqui no YouTube. Coloque a sua contribuição aqui nos comentários, ok? Então, conto com você, ajude a divulgar, manda esse vídeo para seus amigos, seus colegas que gostam do assunto, que estudam o assunto, certo? Convide eles também a se inscreverem no canal, que isso vai dar uma força para continuarmos divulgando esse tipo de conteúdo, ok? Então, muito obrigado pela sua audiência.